houveram, pela história, são relatadas 4 ou 7, mas existiram mais revoltas, né, que foram de pequena intensidade, mas que foram importantes para a compreensão desse momento do Brasil. Tá? Nós temos, em 1807 a 1813, a revolta dos Alsácios, tá? Que eram os escravos maometanos, ó, seguidores de Maomé, ou seja, eram islâmicos. Tá? Eram islâmicos. Beleza? Nós temos aqui em 1814 a revolta da Cachoeira. 1823, a revolta a bordo de navios escravagistas. Existe um filme muito interessante chamado La Amistade, que eu espero compartilhar com vocês, que mostra um momento de uma revolta de pessoas que foram escravizadas no navio. Tá? Então, houveram também essas insurreições. Em Salvador, principalmente, houveram essas insurreições, tá, em 1830, e o uso principal foi a violência. Tá? Não tinha outra... Eles não tinham nenhum programa assim definido em relação à política, mas eles queriam, né, ganhar a sua liberdade, lutar pela sua liberdade, ter o seu direito religioso assegurado, e para isso o objetivo era realmente a extinção dos brancos, vamos dizer assim, tá? A extinção da elite branca, beleza? Vamos lá. A revolta dos malês da Bahia, que ocorreu em 1835. Eu costumo entender, pessoal, que essa revolta dos malês ela foi o resultado de todas essas outras revoltas que houveram aqui. Tá? Essas revoltas que houveram eram basicamente violência pura. Tá? Eles queriam matar os seus senhores, matavam os fazendeiros, né? E era uma forma de resistência, tá? Contra a força maior. Mas quando os malês, que eram muçulmano, né? O significado significa muçulmano, eles foram diferentes. Eles tiveram uma organização, né? Uma organização toda planejada, né? Planejaram as suas ações, né? De forma descrita, descreveram as suas ações, tá? De forma a maximizar o prejuízo para os brancos, tá? Para os senhores brancos. Quem eles eram? Aqui, ó. Eles eram escravizados de diversas etnias, as Nagôs, os Tapas, tá? E vieram provenientes de regiões diferentes da África, como nós falamos, certo? Aqui, ó, lembra que nós falamos que eles tinham profissões? Eles eram alfaiates, eles eram carpinteiros, eles eram marceneiros, mexiam com metalurgia, né? Sabiam trabalhar nos navios. Então, o que acontecia? O senhor de escravos comprava essa pessoa, como ele sabia ler e conhecia os ofícios, o senhor permitia que ele trabalhasse, ganhasse o seu dinheiro e também pagasse o senhor pelo aquele serviço. Né? Muitos deles conseguiam, pelo seu trabalho, conquistar a sua liberdade. Né? Então eram chamados de negros de ganho. Tá? Negros de ganho. Então o que ocorria? Acontece que a estrutura do país toda era uma estrutura escravagista. O negro era considerado mercadoria e animal de carga. Mesmo que essa pessoa conseguisse a sua liberdade, comprar a sua liberdade, mas o tratamento da sociedade em geral para com ele continuava a discriminação, né, o preconceito, a desconfiança. Né? Então não havia confiança, tá? Não havia essa igualdade, tá certo? Porque o português, quem comprava o escravo, ele não considerava aquela pessoa como pessoa praticamente. Né? Era uma mercadoria, era um bem para ele, era um animal de carga. Tá? Então, era contra essa situação era que os malês, né, os africanos de origem muçulmana, né, eles lutaram contra os senhores de terra. Tá? Aqui, ó, eles sabiam ler, eles viviam sob péssimas condições de vida, tá? Tinham discriminação, a violência era imposta, tá? E o aspecto principal, que acredito que foi o fundamental, e que essa rebelião foi caracterizada, foi pelo seu aspecto religioso. A religião para eles era algo que não se negocia, tá? O muçulmano ele tem uma prática, né, religiosa muito devota, extrema, né? Extrema mesmo. Inclusive até a morte, né? Então, como eles não aceitavam essa... E o catolicismo o cristianismo era a religião do Senhor. Era a religião da pessoa que tinha comprado como escravo. Então, se a religião do Senhor era uma, né, e a religião do escravizado era outra, o natural para eles era combater tudo com relação àquele Senhor, inclusive a religião.
tá? A religião estava dentro do conteúdo da sua revolta, tá? Aqui, ó, ganhou o nome Malê, pelo significado de muçulmano, né? Ocorreu sobretudo pelo cotidiano de injustiças e violência e a imposição religiosas dos senhores de engenho, tá? Então nós temos aqui, tá? Nós vimos nas outras aulas que o engenho era aquela fazenda, né? O engenho era aquela fazenda em que tinha a plantação, tinha o casarão, tinha a senzala, tinha o barracão que exprimia a cana e tinha também uma igreja. Tá? Tem uma igreja que o senhor feudal, o senhor do engenho, né, frequentava, ele influenciava, era a vida religiosa, e também ele acreditava que aquela igreja deveria servir também para ser imposta para os escravizados. Então, por isso que havia essa revolta contra a religião. Tá? Quais foram os objetivos dessa revolta? Aqui, ó, confisco dos bens, tá? Dos brancos e mulatos, conquista dos mesmos direitos que tinham os cidadãos brancos, criação de uma república islâmica, aqui, ó, aqui já era mais organizado, tá? Eles queriam ter o direito de liberdade ao culto baseado na religião islâmica, fim da discriminação racial, fim da imposição do catolicismo e extinção do regime escravocrata. Ou seja, impossível, né? Impossível no país escravocrata, escravista, todas as organizações do período eram voltadas para a economia exportadora e para o senhor de engenho era impossível dar liberdade para eles, né? A gente viu, tá? Então o caminho para eles foi a violência, tá? Eles já possuíam a prática de luta, eles já tinham experiência em resistência armada, eles eram organizados, aí eles planejaram todas as ações, essas ações foram descritas em árabe. Eu tenho aqui aqui, ó, mas a gente vai ver depois. Eles foram, infelizmente, eles foram delatados, tá? Infelizmente, eles foram delatados, né? Foram traídos, né? Seus líderes foram presos, né? Mortos, né, pela autoridade local. Alguns foram deportados para a África, outros foram sujeitos a trabalho forçados e condenados à prisão. Então, esse foi o fim dessa revolta. Durou um dia, poucas horas, né? Eles tentaram, mas um dos escravos contou para um branco, e o branco acionou o juiz, né, o juiz de paz da comarca lá, e o juiz rapidamente colocou as tropas lá e impediu a revolta, tá? Aqui, ó, esse é o livro que eu falei para vocês, tá? Esse é o livro aqui que eles, em árabe, escreveram para organizar a sua revolta, tudo bem? Essa revolta dos malês, tá? Vamos lá. Sabinada, também na Bahia, 1837 a 1838, né? Okay. Já em Salvador, pessoal, além dos escravos, né, dos escravos malês, né, haviam outros grupos, né, de escravizados também, que também defendiam o seu interesse da liberdade, mas também havia pequenas camadas médias urbanas, pequenos trabalhadores urbanos, que eles não aceitavam a imposição do governo central, tá? Então nós temos outra revolta aqui no ano, tá? Quem eram essas pessoas? Eram escravos, negros livres, comerciantes, artesãos, militares, tá certo? Eram pessoas que viviam na cidade de Salvador, mas não aceitavam a liderança política imposta pelo imperador, tá? Vamos dizer assim, basicamente isso, tá? Havia um descontentamento com o privilégio das elites na ocupação dos altos postos, né, dos comerciais, tá? Havia falta da autonomia provincial, é aquilo que a gente falou, né? O imperador ele determinava um presidente da província que não era do local. Imagina um governador que não fosse do Mato Grosso do Sul, por exemplo, né? Ninguém aceita. Uma pessoa lá de outro estado vir ser governador aqui por imposição, ninguém aceita, tá? Então era basicamente isso, tá? E finalmente o recrutamento obrigatório do governo para a guerra contra os farrapos no Rio Grande do Sul. Então isso aí gerou uma revolta generalizada, tá? Contra o governo central. Foi organizada por homens cultos, tá? Ela ficou apenas nas camadas médias da população. Foi uma revolta que não foi diferente das revoltas dos malês, que foram vários grupos, né? Várias pessoas. Essa não. Essa ficou restrita apenas a um grupo, tá? Então eu acredito que por ter sido esse tipo de atitude, eles perderam muito apoio. Não contou com o apoio dos senhores rurais, né? Os senhores rurais eram contrários a essa revolta, porque eles estavam ganhando bem, estavam, né, vamos dizer assim, tinham as suas vantagens com o governo central, tá? As camadas pobres não foram mobilizadas, tá? Por temor de uma perda de controle, tá certo? Então daqui a gente percebe também que quem era responsável por essa revolta, ela não queria conceder também o apoio para as outras camadas médias da população.
Era uma coisa mais restritiva. Tá? Eles tentaram a ocupação militar de uma área governamental, eles publicaram um manifesto de separação do governo central, tá? Eles declararam um governo provisório republicano, né? Olha só, é uma coisa ilógica, né? República e monarquia são inimigos mortais, vamos dizer assim. Tá? São duas formas de governo totalmente contrárias, né? Então eles acreditavam que podia conciliar, vamos dizer assim, tá? Aqui é um governo republicano. O governo republicano significa o poder estar compartilhado, né? E no caso do poder central, não aceitava. Tá? Eles queriam ter também a deposição do presidente da província. Tá? Queriam que esse cara que veio de fora fosse tirado. Tá? Infelizmente, né? Aqui, ó, a resposta do governo cercou a cidade, né, de Salvador. O governo mandou os navios, mandou os soldados. Tá? Os fazendeiros também apoiaram o governo. Tá? E o desfecho foi a violência, né, completa. Finalmente, pessoal, nós temos aqui a Balaiada, no Maranhão, tá? Que durou 3 anos, de 1838 a 1841, tá? Que foi um conflito também caracterizado por essa mistura. Né? Haviam interesses das disputas políticas locais, tá? Das elites políticas locais, que se aliaram também a alguma massa de sertanejos que revoltaram-se contra a situação econômica que passava a província. Tá legal? Então, quem que eram? Partes das elites políticas do Maranhão, sertanejos escravizados, trabalhadores livres e trabalhadores urbanos. Tá? Então, a crise econômica gerada com a queda da exportação do algodão desencadeou também uma crise social, vamos dizer assim, tá? Durante esse período, no Maranhão. Tá certo? Como que foram as ações? Então, basicamente foram assalto a prisões, né? Tentativas de libertação de alguns líderes, né? Foi uma revolta que se estendeu a alguns territórios do Piauí ao Ceará. Tá? Foi uma revolta popular, tá? Contava com sertanejos, pessoas escravizadas, tá? E partes das elites urbanas do Maranhão. Tá certo? A resposta do governo foi uma resposta extremamente violenta. Tá? O governo provincial, né, tentou inicialmente um combate, mas foi derrotado. Aí o governo imperial mandou, né, o futuro Duque de Caxias, né, Barão de Caxias, né, o coronel Luiz Alves de Lima e Silva, né, que teve uma atuação, né, muito importante na guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Tá certo? Então a Balaiada, né, ela foi essa revolta popular, tá, que durou uns 3 anos, né, vitimou várias pessoas, tá, e contou com uma resposta, vamos dizer assim, muito violenta por conta dos governos. Tudo bem? Então, pessoal, para a gente compreender os detalhes dessas revoltas populares, a gente sempre tem que compreender os nossos objetivos. Né? No caso aqui, entender as estruturas sociais, culturais e políticas do país, vamos dizer assim. Tá? Então, vamos elencar aqui algumas informações importantes. Tá certo? Quem eram essas estruturas sociais, culturais, políticas e econômicas? Tá? Pessoal, eu elenquei aqui, ó. Essas estruturas correspondem ao governo provincial, os governos locais, tá? Os grupos políticos locais das elites agrárias, rurais, tá? E o governo regencial. Tá? Então, essa organização de governos, né, de grupos políticos influentes, eram eles quem determinavam as condições econômicas, as condições sociais, né, as condições jurídicas. Tá? E quando esse grupo... E do outro lado está o povo, né? Do outro lado são geralmente os sertanejos, os escravizados, os indígenas, né, os trabalhadores livres e principalmente pessoas das cidades. Tá, pessoal? Então, as decisões que esses grupos políticos grandes tomam em relação à economia, em relação à política, afeta diretamente essas classes mais, vamos dizer assim, mais sujeitas, né, ao domínio desses grupos econômicos prioritários. Tá? Ocorrem as revoltas, tá? As revoltas ocorrem por conta de que o resultado dessas decisões políticas, elas geram exploração, elas geram miséria, né? Elas geram exclusão, né? As pessoas não têm as mínimas condições de vida, né? Então, são condições, vamos dizer assim, que levam às revoltas populares, tá? E, por outro lado, nós temos o instrumento da violência, né? O instrumento da violência ela é comum a ambos os lados. Tá? Se as classes populares elas usam a violência para legitimar os seus interesses, tá? Os grupos políticos predominantes também vão usar a violência como forma de repressão.
né? Então é por isso que há um verdadeiro massacre dessas populações aí, desses revoltosos, durante esse período aí, tá? Do período regencial, tá certo? Então ocorre, a cada revolta, né, unem-se as elites, os grupos locais de poder, tá? E reprimem violentamente os grupos sociais aqui de trabalhadores urbanos e sertanejos e escravizados. Tudo bem? Então, essa é a dinâmica dessas relações de poder. Tá? As relações de poder são desiguais. Tá? Os mecanismos de transformação, eles basicamente se utilizam da violência para tentar modificar alguma situação. Tá? Então é bem difícil aí essas questões aí durante as revoltas regenciais. Tudo bem?